Bom, no próximo slide nós podemos ver aqui qual que é a definição de hematúria, né? Que são incontáveis hemácias em um campo microscópico, né? Por vezes elas são em tamanha quantidade que dificulta o analista a observar demais estruturas. Neste caso, nós temos que liberar aí, inclusive, uma observação. Seriam campos repletos por hemácias, dificultando a visualização de demais estruturas, justamente porque ela forma um filme, uma camada em cima de outras estruturas que dificulta ver, por exemplo, flora bacteriana, outros elementos, cristais, pequenos cristais que podem estar ali presentes na urina. Então, nós temos aí uma hematúria maciça, não glomerular, como fala aqui nessa figura. Por quê? Porque ela não apresenta o chamado dimorfismo eritrocitário, ou dismorfismo eritrocitário, ou hemácias dismórficas, tá? Então, quando você tem uma hemorragia extraglomerular, ou seja, fora do glomérulo, localizado nas subunidades do rim chamadas néfrons, então nós temos uma hemácia chamada isomórfica, ou uma hemácia também conhecida como normomórfica. É a hemácia normal, como se fosse um disco bicôncavo que você tem ali um formato arredondado, em média na maioria das células evidenciadas. Então aqui nós temos duas figuras que remetem a essa hematúria. E depois nós temos as chamadas hemácias dismórficas, que são decorrentes justamente ao processo de hemorragia glomerular. Então, ela é um sinal patognomônico que ocorreu uma hemorragia de origem glomerular, tá? Então, é um indício muito forte. Por quê? Quando a hemácia passa pelo glomérulo, ela se deforma. O glomérulo é uma estrutura que não tem poros que permitem a passagem de hemácia. E quando ela passa lá, ela forma os chamados acantócitos. É literalmente a hemácia ser exprimida e sair deformada do glomérulo. E quando ela chega nessas formas aqui na urina, você tem que relatar na análise, observação, presença de hemácias dismórficas ou foi visualizado dimorfismo eritrocitário, alguma coisa nesse sentido, para quê? Para que o médico possa se atentar a alguma reação de hemorragia a nível renal, ou melhor, a nível glomerular. Posteriormente, nós temos as estruturas aí conhecidas como os piócitos, né? Os piócitos são nada mais do que os leucócitos quando passam para a urina. Então, eles deixam de ser chamados de leucócito e passam a ser chamados de piócitos. São estruturas bem arredondadas com granulações internas. Não dá para distinguir qual que é a origem desses piócitos, se é de origem linfóide ou se é de origem mieloide. Nós podemos até fazer uma coloração, porém não é muito indicado. A presença deles simplesmente já indica algum processo inflamatório, visto que eu disse processo inflamatório e não infeccioso. Por quê? Existem doenças inflamatórias que causam piúria e não necessariamente a infecção urinária seria o único processo que pode gerar uma inflamação, mas que é de origem infecciosa. Então tem que ter essa noção para os diagnósticos diferenciais de processos que levam a uma piúria não infecciosa, que pode ser aí até um assunto para um vídeo separado para a gente abordar bem a fundo essa ideia. Então, vamos comparar aqui o tamanho, a princípio, e o formato das hemácias em relação aos piócitos. Então, as hemácias são estruturas bem menores. Se você fizer o jogo de luz com o parafuso micrométrico do microscópio, você vai perceber esse halo central e um formato de anel, enquanto os piócitos eles são arredondados com pequenas granulações internas. Aqui dá para ver nesse slide aqui bem melhor a diferença de tamanho, tá? Então, a hemácia ela caberia perfeitamente aqui dentro de um piócito, tá?
aqui nós já temos alguns aglomerados de piócitos, tá? Esses aglomerados de piócitos geralmente é devido a algum processo inflamatório. Quando ocorre aglomerados, não necessariamente são cilindros, tá? Então, cilindros nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas deve ser relatado a presença de aglomerados de piócitos, mesmo porque é isso aqui dificulta a sua contagem por campo. E o piócito hemácia ele deve ser contabilizado através de uma contagem por campo, para o médico ter uma ideia do tamanho, da proporção do sangramento ou do processo inflamatório. Depois passamos aqui para os cristais. E como já falamos aí na aula anterior, né, na primeira aula, na verdade, sobre as propriedades físicas da urina, nós temos cristais que são específicos de urinas ácidas e cristais que podem apresentar-se em urinas neutras e cristais que são específicas de urina alcalina. Então, o primeiro cristal de urina ácida que eu gostaria de mostrar aqui seria justamente o mais comum, que é o oxalato de cálcio. Só que ele tem duas formas, ele tem a forma monoidratada, ou seja, apenas com uma molécula de água em sua estrutura, e a forma dihidratada, que seria já uma estrutura um pouco mais complexa, que leva duas moléculas de água. E essa complexidade causa também uma diferença na sua morfologia. Enquanto os monoidratados eles remetem a uma estrutura oval e às vezes uma estrutura que até lembra de certa forma uma ampuleta. Já o cristal dihidratado ele tem uma fórmula bem característica, como se fosse um envelopinho. Vou passar aqui para vocês, ó. Aqui tem um cristal bem típico de hidratado de oxalato de cálcio. Então, essas são as formas básicas. Qual que é a diferença em relação à patogenicidade? Tá? Muitas vezes, a maioria dos cálculos com maior potencial para litise, pelo menos de oxalato de cálcio, são os oxalato de cálcio monoidratados. Então, eles têm um potencial maior para a formação de litise. Seria interessante o laboratório liberar isso em observação, porque pode não ser do conhecimento clínico. Então, a morfologia do oxalato de cálcio pode ser bastante variada, mas em 90% das vezes que você encontrar ele, vai ser dessa forma aqui. Vai ser um octaedro que lembra aí a formação de um envelope, tá? E a forma monoidratada mais comum vai ser essas formas aqui como de ampuleta, que seria essa segunda aqui ou essa quarta forma aqui. Essas outras formas arredondadas também são de certa forma encontradas, mas as mais comuns seriam essas daqui, que podem inclusive se agrupar. Então, aqui, oxalato de cálcio, formato padrão, de forma bastante comum encontrado, não tem erro. Bater o olho e realmente ver. O cristal ele pode ser quantificado em quantidades de cruzes, 1/3 cruzes, 2/3, 3/3, dependendo aí da quantidade que você encontra por campo analisado, mas não é o foco desta aula. Agora, outros cristais de urina ácida que vamos abordar aqui seria o cristal de ácido úrico, também presente na urina. Esse cristal aqui, ele tem algumas facetas, você pode ver nele na faceta frontal ou pela faceta lateral. Então, é a mesma coisa dele estar assim e depois ele ficar dessa forma aqui. Então, pode ser que confunda um pouquinho as pessoas que estão começando. E teria aí uma terceira conformação que ele pode ficar sobreposto um sobre o outro, como se fosse uma rosácea. Então, nós temos aí as rosáceas de cristal de ácido úrico. Então, ele forma muito essa estrutura que é justamente o início de uma formação de um cálculo, tá? Só uma curiosidade, esse cristal aqui geralmente não é radiopaco, ou seja, não aparece no raio-x. Então, a pessoa tem sinais e sintomas e muitas vezes pode aparecer apenas pequenos fragmentos dele na urina ou mesmo
a pessoa vai fazer um teste de imagem e acaba descobrindo acidentalmente cálculos aí alojados, certo? Então, passando aqui para um próximo cristal de urina ácida que não são cristais comuns, temos aí o cristal de cistina, que é decorrente aí um eventual evento metabólico, que você tem deficiência e acaba por liberar cristais de cistina na urina. É um cristal hexaédrico, bem característico também, muito difícil de errar, mas também muito difícil de se encontrar dentro do laboratório, visto que as doenças metabólicas genéticas geralmente são raras. Depois nós temos aqui as agulhas de tirosina, que também são cristais bastante difíceis de utilizar, mesmo a questão lá dos cristais de cistina, geralmente por eventos metabólicos. E aqui nós temos um cristal que é de urato de sódio, que é um cristal de urina ácida não muito comum, mas ele pode ser confundido com alguns cristais de urina alcalina. O que vai diferenciar vai ser justamente o pH urinário. Então, quando você vê essa fórmula que ela tiver ácida, ele se chama urato de sódio. Quando tiver numa forma alcalina, nós já vamos ver mais para frente. Agora, partículas em urina ácida. Por que eu falei partículas? Porque partículas não têm um formato definido. Alguns autores podem até considerar cristais, mas de acordo com o meu grande professor, no qual estimo muito, ele sempre bateu na tecla que cristais amorfos não deveriam ser chamados de cristais, mas sim de partículas. Então nós temos aqui essas partículas que são como se fosse uma areia no fundo da urina, e essa areia, quando de origem ácida, ela é chamada de uratos amorfos. Depois nós temos alguns cristais de urina neutra, e esses cristais de urina neutra principalmente caracterizado pelos cristais de biurato de amônia, cristais de bilirrubina e colesterol. Então, quando a urina está com pH levemente ácido, 6,5, ou neutro, 7, ou levemente alcalino, 7,5, estes cristais aqui podem aparecer. Este cristal aqui tem uma grande correlação com problemas hepáticos. Na verdade, ele até tem uma forma não muito bem definida, mas pelas literaturas, devido à sua coloração que parece bastante o ouro. A bilirrubina, como pigmento, ela faz com que pequenas espículas fiquem justamente agrupadas com uma coloração que remete aí à aparência da coloração de ouro, certo? Cristal de colesterol, eventos quando você tem doenças metabólicas relacionadas ao metabolismo de colesterol, hipercolesterolemia, eventualmente pode ser liberados na urina, e aí o biurato de amônia, que pode também ter algum tipo de relação com a presença de substâncias nitrogenadas na urina. Depois nós temos cristais aqui de urina alcalina. E lembra que eu falei para vocês do cristal de urato de sódio? Aqui nós temos a versão do cristal de urato de sódio, só que em urina alcalina. Aí ele passa a ser chamado de cristal de fosfato de cálcio. Então, essa que seria a diferença, justamente o pH da urina. Então, alguns cristais, devido à sua aparência morfológica, você tem que fazer a sua distinção através da aferição do pH da urina, que é a etapa número 1. Então, por isso a importância de tomar bastante atenção na hora de anotar o pH urinário, que talvez seja preciso. Já o fosfato triplo aqui, ele é conhecido aí entre os analistas como cristal tampa de caixão, né? Então, ele tem uma morfologia aqui que lembra você uma tampa de caixão assim por cima, e é uma morfologia também bem comum de se encontrar. Ele precipita em urinas alcalinas, obviamente, mas é bem comum de se ver. Depois nós temos cristais de carbonato de cálcio, que são cristais de urina alcalina, porém qual que é o cristal que eles podem lembrar?
Eles não lembram lá o cristal de oxalato de cálcio monohidratado no formato de ampuleta? Remete a morfologia parecida, porém eles estão em urina alcalina e geralmente eles formam este grupamento aqui bem característico, que é um coladinho na sua concavidade. Então eles fazem esse encaixe aí, mas podem aparecer de forma isolada também. E o biurato de amônio, que apesar de aparecer, eu coloquei lá em urinas neutras, a maioria das substâncias nitrogenadas levam à alcalinização da urina. Então, é uma urina que até então estava neutra, pode passar o tempo e elas se tornarem alcalinas, fazendo com que esses cristais aqui fiquem mais evidentes, se formam e fiquem evidentes.